Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que mistura fé, mistério e acontecimentos que desafiam a lógica. Uma história que, segundo relatos, tentaram esconder, mas que a força do inexplicável trouxe à luz de uma forma dramática. Vamos falar de Santa Brígida da Suécia e de um milagre que nem mesmo as chamas conseguiram consumir. Imagine a cena. Roma, século XIV. Uma cidade em tumulto com o papado exilado em Avignon. No meio deste caos, uma mulher nobre da Suécia, Brígida Birgersdotter, chega com uma missão divina. Ela não era uma mulher comum. Mãe de 8 filhos, viúva e, acima de tudo, uma mística que afirmava receber visões e mensagens diretamente de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Brígida era uma voz poderosa e, por vezes, incômoda. Nas suas revelações, ela criticava abertamente a corrupção do clero, a luxúria e a ganância que via ao seu redor, e clamava pelo regresso do Papa a Roma. As suas palavras eram afiadas como uma lâmina, apontando falhas e exigindo reformas. Como podem imaginar, ela não fez só amigos. Muitos dentro da própria igreja viam-na com desconfiança, considerando-a uma fanática ou, pior ainda, uma herege. A sua vida foi dedicada a fundar uma nova ordem religiosa, a Ordem do Santíssimo Salvador, e a lutar pelo que acreditava ser a vontade de Deus. Durante mais de 20 anos em Roma, ela viveu numa simplicidade quase austera, dedicando-se à oração e à caridade, enquanto continuava a registrar as suas visões divinas. Estas revelações, compiladas em vários volumes, tornaram-se a sua obra-prima e o seu legado. Em 1373, Santa Brígida faleceu em Roma. O seu corpo foi inicialmente sepultado lá, mas os seus filhos, seguindo o seu desejo, iniciaram a longa jornada para levar os seus restos mortais de volta à Suécia, para o mosteiro que ela fundou em Vadstena. Durante esta trasladação que atravessou a Europa, relatos de milagres começaram a surgir. Curas inexplicáveis e fenômenos extraordinários aconteciam por onde os seus ossos passavam, aumentando a sua fama de santidade. Com a sua morte e a crescente devoção popular, o processo para a sua canonização começou. E é aqui que a nossa história toma um rumo dramático. Para que alguém seja declarado santo, a Igreja exige provas rigorosas de uma vida de virtude heróica e, crucialmente, a confirmação de milagres atribuídos à sua intercessão. As revelações de Brígida, a sua obra escrita, tornaram-se o centro de um intenso debate. Um painel de teólogos foi convocado para examinar os seus escritos, e as opiniões dividiram-se drasticamente. Alguns defendiam a origem divina das suas visões, vendo nelas uma luz em tempos sombrios. Outros, no entanto, eram ferozmente contra. Um dos seus maiores opositores foi o cardeal Jean Gerson, um teólogo influente que argumentava que as visões de Brígida eram meras alucinações, fruto de uma mente doente ou, pior, de engano demoníaco. Ele temia que canonizá-la significasse validar cada uma das suas palavras, incluindo as duras críticas à Igreja. A controvérsia era enorme. Havia uma forte corrente dentro do Vaticano que queria, se não apagar, pelo menos minimizar o legado de Brígida. A ideia de que uma mulher, uma leiga, pudesse ter recebido tal autoridade divina para repreender papas e cardeais era simplesmente radical demais para muitos na hierarquia eclesiástica da época. O processo de canonização arrastava-se, envolto em debates teológicos e jogos de poder. A questão era, seriam as suas revelações um dom de Deus ou um perigoso precedente? Apesar da oposição, a devoção popular e o apoio de figuras importantes, como a sua filha, Santa Catarina da Suécia, mantiveram viva a causa de Brígida. Finalmente, em 1391, o Papa Bonifácio IX, superando as objeções, canonizou-a. Mas a controvérsia não morreu aí.
Os opositores continuaram a atacar os seus escritos, e a sua santidade foi questionada várias vezes nos anos seguintes. E agora chegamos ao momento crucial da nossa história, um evento que parece saído de um filme. Anos após a sua canonização, durante um dos concílios que debatiam a validade das suas revelações, a tensão atingiu o auge. Os opositores, determinados a provar que os seus escritos eram fraudulentos e heréticos, reuniram cópias das suas revelações. A sua intenção era clara: desacreditar Brígida de uma vez por todas. A tradição conta que, num ato dramático para demonstrar o seu desprezo e a sua convicção de que aquela obra era indigna, decidiram queimar os textos. Num lugar público, talvez no adro de uma igreja, perante uma multidão que incluía tanto céticos como devotos em oração, uma grande fogueira foi acesa. Os manuscritos, contendo as palavras que Brígida afirmava ter recebido do céu, foram lançados às chamas. Para os seus inimigos, seria o fim simbólico da sua influência. O fogo purificaria a igreja do que consideravam ser o seu erro. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Enquanto as chamas crepitavam e consumiam a pira, os manuscritos das revelações de Santa Brígida permaneceram intactos. O fogo ardia ao redor deles, mas as páginas, segundo os relatos, não eram tocadas. A multidão observava em silêncio atônito. O que era para ser uma demonstração de poder contra a memória de Brígida transformou-se numa manifestação de poder a seu favor. Imagine o choque. O fogo, o elemento purificador, recusava-se a destruir as suas palavras. Para os fiéis que rezavam ali, a mensagem era inequívoca. Era um sinal divino. Deus estava a proteger o legado da sua serva. O milagre do fogo não só salvou os escritos, como também silenciou, pelo menos momentaneamente, os críticos mais ferozes. Como poderiam argumentar contra um fenômeno que todos viram com os seus próprios olhos? A tentativa de apagar o seu milagre resultou num milagre ainda maior, revelado publicamente. Este evento solidificou para sempre a santidade de Brígida na mente do povo. Mostrou que a sua voz, mesmo após a morte, não podia ser silenciada. Ela tornou-se uma das santas mais importantes da Europa. E em 1999, o Papa João Paulo II declarou-a uma das santas padroeiras da Europa, reconhecendo a sua imensa influência espiritual e cultural. A história de Santa Brígida e do fogo, que não queimou as suas palavras, é um lembrete fascinante de como, por vezes, as tentativas de suprimir uma ideia ou uma crença podem acabar por fortalecê-la de formas inesperadas. Seja um ato de intervenção divina ou um fenômeno inexplicável, este evento marcou a história e garantiu que as revelações de uma mulher sueca corajosa continuassem a ecoar através dos séculos. É uma narrativa poderosa sobre fé, perseverança e o mistério que, por vezes, se manifesta onde menos se espera. O que vocês acham desta história? Acreditam que foi um milagre? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Adoraria saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram deste mergulho na história, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os nossos próximos vídeos. Até a próxima!